Fala pessoal, aqui é o Lucas e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre competições de programação. Mais especificamente, como que a gente pode participar dessas competições e como que elas funcionam. Primeiramente, o que todas essas competições têm em comum é que elas geralmente são uma prova em que você tem algumas horas para resolver e essa prova consiste de várias questões, sendo que cada questão é um problema em que a gente deve fazer um programa de computador que resolve esse problema de alguma maneira. Geralmente, o competidor que consegue resolver mais problemas vence a prova e cada competição tem o seu critério de desempate. Algumas competições também colocam um peso diferente em cada questão, ou seja, algumas questões valem mais pontos que outras. E enquanto que outras competições, cada questão vale a mesma coisa. As linguagens de programação que a gente pode usar dependem da competição, porém, o mais comum é a gente usar o C++ em todas elas. E isso é por conta do tempo limite que a gente tem para resolver cada problema. O que é esse tempo limite? É um tempo que o nosso programa tem para executar e dar a resposta de um certo problema. Geralmente esse tempo é de 1 ou 2 segundos, e se o nosso programa rodar dentro desse tempo e der a resposta, a gente ganha um ponto, a gente acertou o problema. Porém, se o nosso programa for muito lento e ele não conseguir dar a resposta nesse tempo, independente de nosso programa estar certo, ele vai contar como errado, porque é um programa muito lento. E certas linguagens como o Java e o Python já são muito lentas por natureza. Então, se a gente programa nessas linguagens, a gente corre o risco de nosso programa ser muito lento e a gente perder ponto, sendo que a gente fez um programa correto. Então, por causa disso, o C++ é preferido, com certeza. Agora que a gente falou um pouco no geral sobre essas competições, eu vou falar sobre 3 dessas competições de forma um pouquinho mais específica. A primeira competição que eu quero falar a respeito é a Maratona de Programação. A maratona é uma competição que é focada em alunos universitários, então para você poder participar, você tem que estar matriculado em uma faculdade ou em uma universidade. E ela também é um pouco diferente, porque você precisa de uma equipe para competir. É a única competição que eu conheço que não é individual. Então, além de você ser aluno de uma universidade ou faculdade, você também tem que ter mais 2 amigos, pois as equipes são de 3 pessoas. A maratona é dividida em 3 etapas. A primeira fase é a fase regional, que geralmente ocorre em setembro, e nessa fase você vai competir em alguma sede, que geralmente é na sua cidade ou em alguma cidade bem próxima de você. Nessa etapa, você vai competir só contra alunos que estudam em alguma faculdade próxima também, e se você conseguir muito bem nessa etapa, você tem a chance de se classificar para a segunda etapa, que é a nacional. A nacional ocorre em um lugar só no Brasil, geralmente em novembro, e na fase nacional você vai competir contra faculdades do Brasil inteiro. E se você conseguir um resultado muito bom na nacional, você vai para a última etapa, que é a mundial. A mundial vai ocorrer todo ano em um país diferente, e as melhores equipes do Brasil, geralmente as 5 ou 6 melhores, se classificam para o mundial para defender o nosso país lá fora. Para fazer a inscrição e poder participar da maratona, você tem que vir aqui no site maratona.ime.usp.br e clicar nesse botão Inscreva-se. Quando você clicar nesse botão, você vai ser mandado para uma página que tem todas as informações que você precisa para se inscrever. É importante lembrar que, além do time, você também precisa de um professor que esteja disposto a ser o coach de vocês. Se você quer estudar, se preparar para a competição, aqui no site da maratona você também pode encontrar várias provas passadas. É só clicar aqui em competições passadas e você vai poder ter acesso a todas as provas desde 1996. Vamos dar uma olhada na prova do ano passado para ver como é o formato da prova. Aqui você pode clicar em problemas da competição e vai ser aberto um PDF com a prova. É uma prova com várias questões, sendo que cada questão tem um enunciado que explica o problema e explica o que você deve fazer. Tem um input, que é o que vai ser dado como entrada para o seu problema, e um output, que é o que o seu problema deve dar como resposta. Aqui nesse problema, ele dá aqui alguns inputs, e desse lado ele mostra o que o seu programa deve responder nesse caso. Essa prova que eu estou mostrando para vocês é em inglês, e a fase nacional da maratona é realmente em inglês, porém na fase regional as provas são em português. Então se você quer participar da regional, mas não sabe falar inglês, não se preocupe que na regional é tudo em português. Na maratona, cada problema vale 1 ponto e quem tem mais pontos vence no final. Além disso, toda vez que você resolve um problema, você ganha um balão de hélio, que alguém da organização vai levar na sua mesa, e você pode usar esses balões para ostentar que você já resolveu um monte de problemas. O critério de desempate, para caso 2 equipes façam o mesmo número de pontos, é o tempo total que a equipe levou para resolver os problemas. Por exemplo, se a sua equipe respondeu o primeiro problema com 20 minutos e o segundo problema com 40 minutos de prova, o tempo total da sua equipe vai ser 60 minutos. Então, se outra equipe conseguiu fazer 2 problemas, mas o tempo total dela é menor, essa equipe vai ficar acima na classificação. Além disso, toda vez que você envia uma solução errada para um problema, você recebe uma penalidade de 20 minutos no seu tempo total.
Então, se seu tempo era de 60 minutos e você enviou uma solução errada, ele vai para 80 minutos. E isso é para desencorajar que você fique enviando qualquer solução e torcendo por sorte para essa solução estar certa. É para encorajar que você só envie uma solução quando você tem quase certeza que você colocou a resposta certa ali. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a OBI. A OBI é a Olimpíada Brasileira de Informática e, assim como a maratona, também é uma competição que ocorre uma vez por ano. Porém, enquanto que a maratona é focada em alunos universitários, a OBI já é mais focada em alunos de ensino fundamental e ensino médio. Você até pode competir na OBI se você estiver no primeiro ano da faculdade, porém, tem uma modalidade separada só para esse tipo de aluno. A OBI tem várias modalidades, e algumas dessas modalidades têm programação e outras não têm programação, só problemas de lógica. No caso das modalidades que têm programação, a prova é bem parecida com a prova da maratona que eu acabei de mostrar, então eu nem vou mostrar uma prova da OBI porque o esquema é bem parecido. Outra diferença da OBI em relação à maratona é que a OBI é uma competição individual, então tudo que você precisa para participar é de vontade, você não precisa de uma equipe. Antes, a OBI tinha 2 etapas, porém, de agora em diante ela vai ter 3 etapas, que são a etapa local, estadual e nacional. Nas 2 primeiras, você pode prestar a prova em qualquer escola, então basta escrever a sua escola e você nem precisa ir muito longe para fazer a prova. Já a fase nacional ocorre em algumas sedes, então é possível que você tenha que viajar caso você se classifique. Todas as fases da OBI são em português, então nesse caso saber inglês não é um requisito, ao contrário da maratona, porque na maratona se você se classificar para nacional, não tem jeito, a prova vai ser em inglês. O sistema de pontuação da OBI também é um pouquinho diferente do sistema da maratona. Aqui cada problema vale 100 pontos, e para você conseguir esses 100 pontos, você tem que fazer um programa que, é claro, ele tem que estar correto, e ele também tem que ser muito rápido porque ele vai ser testado com casos de teste muito grandes, que vão exigir bastante do seu programa. Porém, se você fizer um programa que esteja certo, mas ele seja lento, na maratona você não ganha nenhum ponto, é como se estivesse errado. Já aqui na OBI, você vai ganhar pontos, porque alguns casos de teste são bem pequenos, e mesmo se seu programa for lento, ele vai conseguir passar nesses casos de teste. Então você pode ganhar 20, 30 pontos de 100. Por último, a gente vai falar do Google Code Jam. O Code Jam é uma competição que é aberta para todo tipo de pessoa, então, independente da sua idade ou se você é um estudante ou não, você pode participar. Outra coisa que torna o Code Jam bem mais acessível que as outras competições que eu mostrei é o fato de que quase todas as etapas, exceto a etapa final, são online. Então você pode fazer a prova da sua casa, escutando uma música ou tomando um café. A única etapa que não é online é a etapa final, na qual os 25 melhores do mundo se classificam e eles vão competir em alguma sede do Google. Nesse ano vai ser na Irlanda. Assim como nas outras competições, o Code Jam também tem várias etapas. A primeira etapa do Code Jam é uma etapa qualificatória que dura 24 horas. Nesse período de 24 horas, você pode entrar a qualquer momento e tentar resolver os problemas que tem ali. Se você conseguir resolver uma certa quantidade de problemas, você já passa para a próxima fase, independente da sua classificação. Se você conseguiu passar da fase qualificatória, então vão ter 3 etapas. Cada uma dessas etapas vai ocorrer em um dia diferente e vai afunilando os competidores. Ou seja, a cada etapa vai sobrar menos gente, até que depois da terceira só vão sobrar os 25 que vão para a final. A prova do Code Jam também é bem parecida com as outras 2 provas, porém o sistema de pontuação é bem diferente. Aqui no Code Jam, cada questão tem uma pontuação diferente, que depende da dificuldade. Então, se você resolve um problema mais difícil, você vai ganhar muito mais pontos que alguém que resolveu um problema fácil. E, além disso, cada problema tem 2 casos de teste. Um caso de teste pequeno e um grande. Isso serve para que mesmo um programa que não seja tão rápido, consiga pelo menos passar no caso de teste pequeno e ganhar alguns pontos. Porém, o caso de teste grande sempre vale bem mais do que o pequeno. O critério de desempate aqui também é diferente. Nesse caso, é o momento em que você resolveu o último problema. Então, se você resolveu o seu último problema com 1h30 de prova, o seu placar de desempate vai ser 1h30. E qualquer pessoa que fez o mesmo número de pontos que você e resolveu o último problema antes de 1h30 vai ficar na frente no placar. Porém, também tem uma penalidade, assim como na maratona, quando você envia uma solução errada. Você perde tempo por isso. Porém, aqui eu não lembro quanto que é. Eu acho que são 4 minutos, mas eu não tenho certeza. Para realizar sua inscrição, você vem aqui nesse site code.google.com/codejam e segue as instruções que tem aqui para poder se registrar. Se você quiser treinar, se preparar para a prova, aqui nesse mesmo site também tem uma seção que tem as provas passadas, Past Contests. Você clica aqui e aqui você tem acesso a todas as edições passadas do Code Jam. Aí você pode clicar aqui em Problems e você vai ser redirecionado para uma das provas, como eu estou mostrando para vocês aqui.
Como vocês podem ver, o formato dos problemas é bem parecido com o da maratona. Cada problema tem um enunciado, um input e um output, com a diferença que aqui cada problema tem um valor diferente, não é igual na maratona que todos valem um ponto, e cada problema tem 2 casos de teste com valores separados. Aqui nesse exemplo, o problema A vale 5 pontos no caso pequeno e 10 pontos no caso grande. Para finalizar esse vídeo, vou falar um pouquinho sobre a motivação para a gente participar dessas competições. É claro que motivação é uma coisa muito pessoal, então vou falar um pouquinho sobre o que me motivou. Bom, dessas 3 provas, a que eu mais participei foi a maratona, que eu participei várias vezes e me classifiquei para a fase nacional 2 vezes. E o que eu mais levei de bom disso foi que eu viajei várias vezes, conheci muita gente legal, que tem os mesmos interesses que eu, e recebi várias oportunidades de emprego bem interessantes quando eu me classifiquei para a nacional. Todo ano na nacional, várias empresas grandes vão dar palestra e a chance de você conseguir pelo menos um estágio é muito grande. E, além de tudo isso, é claro, eu me tornei um programador muito melhor, porque quando você treina para essas competições, você aprende coisas que você jamais aprenderia, nem mesmo na faculdade. Por exemplo, eu aprendi alguns algoritmos que eu nem saberia que existem hoje se eu não competisse. E nesse vídeo era só isso que eu queria falar. Eu ainda tenho mais a falar sobre essas competições, como por exemplo, eu tenho algumas dicas a dar para vocês de como vocês podem ir melhor, porém isso vai ficar para outro vídeo. Então, deem um like, se inscrevam no canal e cliquem no sininho para vocês receberem a notificação de quando eu postar esses vídeos. E é isso aí, até a próxima!